silêncio dos russos, a Rússia está a reorientar-se em direção aos árabes, por John Helmer, jornalista britânico, correspondente em Moscou. Até agora nunca a Rússia estivera tão silenciosa em meio a uma guerra no Oriente Médio. As sondagens de opinião russas estão relutantes em revelar até que ponto a opinião pública do país se está a afastar-se de Israel em direção aos palestinos e ao lado árabe e iraniano anti-americano. O silêncio do Kremlin revela até que ponto os israelenses queimaram as suas pontes com o presidente Vladimir Putin, até que ponto, ainda que silenciosamente, o presidente russo passou para o lado do Estado-Maior na sua avaliação de Israel como hostil na frente inimiga com a Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN. O pró-semitismo de Putin, patente na sua relação com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante muitos anos, agora é impossível em público e também em privado. O dinheiro russo que se movimentava facilmente entre Moscou e Tel Aviv e exercia a sua influência nas relações de Putin com os israelenses, até agora fugindo de volta para Moscou com o oligarca Michel Friedman. Sobre o voo de Friedman para um porto seguro na Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz: Friedman é cidadão da Federação Russa, ele pode voltar a morar aqui, sair daqui como qualquer outro cidadão da Federação Russa, não há nada em comum. Sobre isso, o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, disse algo mais em comum. Qualquer pessoa que tenha deixado o país e se envolvido em atos repreensíveis, comemorando tiros em território russo e desejando a vitória ao regime nazista de Kiev, deveria perceber que não só não é bem-vindo aqui, mas se retornar, o Gulen está à espera dela. Partindo de uma política de equivalência equívoca entre Israel e os árabes, a Rússia alcançou o engajamento político do lado árabe. O condutor tem sido a guerra dos Estados Unidos para derrotar e destruir a Rússia através da Ucrânia. Quanto mais durar a nova guerra palestina, mais claramente a estratégia militar e política russa no Oriente Médio prosseguirá uma nova linha anti-americana. As consequências são tão grandes como a derrota dos Estados Unidos e da OTAN, que a Rússia está agora infligindo à Europa e da guerra de sanções ocidentais nos mercados globais de mercadorias nas rotas comerciais do mar. Estamos assistindo a uma acentuada deteriorização da situação no Médio Oriente. Putin disse em suas boas-vindas públicas ao primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shian al-Sudani, no Kremlin, na manhã de terça-feira. Penso que muitos concordarão comigo que este é um exemplo claro da política, falei, dos Estados Unidos no Médio Oriente, que tentou monopolizar o processo de resolução, mas infelizmente não se preocupou em encontrar compromissos aceitáveis para ambos os lados, e pelo contrário apresentou as suas próprias ideias sobre como isso deveria ser feito e pressionou ambos os lados. Na verdade, ambos, primeiro um, depois o outro, mas sempre sem considerar os interesses fundamentais do povo palestino. Tendo em mente, em primeiro lugar, a necessidade de implementar a decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre a criação de um Estado palestino independente e soberano. O ministro das Relações Exteriores seguiu Putin no final da tarde, quando o briefing semanal regular de Maria Zakharova foi adiantado vários dias antes, a fim de informar que houve negociação direta com os líderes do Egito, do Emirados Árabes Unidos, da Liga Árabe, do Irã e Turquia, não com Israel. A aposta dos Estados Unidos no congelamento do status quo e na promoção da paz econômica, bem como na utilização de formatos coletivos adaptados à resposta à crise, não se justificou, disse Zakharova. Todos veem o resultado. As declarações de políticos e figuras públicas norte-americanas que apelam à limpeza ética na região parecem monstruosas. Elas apelam abertamente para que um grupo de pessoas seja quase condenado à destruição completa. Mais uma vez, a agressão e a violação do Estado de Direito e o ódio do homem das cavernas emergiram na superfície das declarações americanas de boa aparência e dos dogmas dos direitos humanos. No primeiro aviso direto russo à força da Marinha dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental, Zakharova acrescentou: até agora vemos que a situação está evoluindo no sentido de uma escalada. Existe um grande risco de envolvimento de terceiras forças neste conflito. Isso está repleto de consequências a longo prazo para a região e para o mundo. Putin seguiu à noite ao telefone com o presidente turco Erdogan. A necessidade de um cessar-fogo imediato por ambos os lados e a retomada do processo de negociação foi enfatizada. Segundo o comunicado do Kremlin, foi expressada a prontidão mútua para contribuir ativamente para isso. Questões separadas da cooperação russo-turca em vários campos também foram abordadas. O comunicado de imprensa de Erdogan foi mais revelador. Ele e Putin tinham abordado as iniciativas que podem ser
tomados para satisfazer as necessidades humanitárias na região. Já que o presidente turco disse que a PUT que atingiu as áreas civis é preocupante. Disse a PUT que atingir as áreas civis é preocupante. A Turquia não acolhe com satisfação tal medida. O anúncio no Twitter de Erdogan acrescenta: o presidente Erdogan e o presidente Putin da Rússia também trocaram opiniões sobre potenciais iniciativas para satisfazer as necessidades humanitárias na região. Isso é uma indicação de que Erdogan e Putin estão contemplando um comboio de navios turcos de ajuda a Gaza, protegido do ataque israelense pela Marinha Russa a partir de sua base em Tartus, na costa síria, pela Força Aérea Russa a partir da base de Reimin. Esta operação humanitária por mar teria como objetivo quebrar o bloqueio da costa pelos israelenses e enfrentar o desafio do Geraford de sua esquadra mais longe da costa. Se esta operação, um lembrete da flotilha de Gaza de 2010, está sendo planeada agora, os sinais abertos alertam Washington e a Marinha dos Estados Unidos para que esperem então um confronto e o risco para os Estados Unidos e Israel de uma derrota estratégica no mar são sem precedentes. O planejamento da proteção militar russa dos comboios marítimos de ajuda humanitária para Gaza também se estende ao Egito. Isto foi tocado na conversa que o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, teve com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Isso foi seguido pela divulgação na imprensa egípcia de advertências israelenses, seguida de bombardeios para impedir que caminhões egípcios entregassem ajuda a Gaza através da ponte terrestre de Rafat, no extremo sul de Gaza. Uma opção alternativa egípcia é um comboio naval. Se isto for coordenado através do Kremlin, do Ministério da Defesa russo, com o plano Erdogan-Putin de um comboio turco navegando do norte, a escalada que o nível regional e superpotência terá materializado antes que a invasão israelense de Gaza possa impedi-la. O Ministério da Defesa russo não ficou calado em relação a Israel no passado, desde a emboscada da Força Aérea de Israel ao avião de vigilância Rússia 220 e o assassinato dos seus 15 tripulantes em setembro de 2018. O Estado-Maior disse que tem reservado os seus movimentos contra os israelenses ao mesmo tempo que os identifica como inimigos. Vzgliad, a plataforma de Moscou para o pensamento militar e de segurança russo, publicou em 17 de abril de 2023 que, ao aliar-se à Ucrânia durante a operação militar especial, o governo israelense tornou-se adversário da Rússia. Chegou a hora de assumir uma nova posição sobre a questão palestina, levar a celebração do dia de Al-Quds a um novo nível, bem como assumir uma posição mais pró-palestina no conflito do Médio Oriente. E está ao lado daqueles que ajudam a Rússia no âmbito de seus próprios interesses, Irã e Arábia Saudita, contra aqueles que ajudam os nossos inimigos, e assim enviar um sinal muito claro ao mundo, um sinal de que a Rússia tratará os seus parceiros exatamente como eles a tratam, para ajudar os apoiadores e não para agir no interesse dos adversários. A criação de um corredor humanitário foi explicitamente mencionado no briefing do Ministério do Exterior na terça-feira. As tensões estão aumentando na Cisjordânia do Rio Jordão. Existem riscos elevados de o conflito se espalhar para a área da fronteira libanesa-israelense e atrair novas partes para ela. Uma catástrofe humanitária em grande escala desenrola-se diante dos nossos olhos. O principal agora é cessar o fogo e acabar com o derramamento de sangue. Apanhamos os esforços das partes interessadas no sentido de resolver esta tarefa prioritária. Isso permitiria evitar novas vítimas, acabar com o sofrimento da população civil, garantir a sua evacuação através de corredores humanitários e evitar que a situação se transformasse numa catástrofe humanitária à escala regional. Esta não é apenas uma crise ou uma emergência, estamos falando sobre o destino de milhões de pessoas. A porta-voz Zach Haruva também comentou sobre a surpresa da CIA e do Pentágono pela sua derrota para o Hamas. Como isso aconteceu em um ano? Foi por quanto tempo a operação estava sendo preparada? Então realizada agora em poucos dias, os Estados Unidos, como aliado mais forte de Israel, não avisaram sobre isso? Pergunta. Eles têm satélites por todas partes, dispositivos de rastreamento apropriados, bases militares, inclusive na região. Existem todas as possibilidades de realizar, não apenas monitoração, mas vigilância. Os fatos falam por si. De toda a informação que circula em equipamentos de fabricação americana, hardware e softwares, durante todo o ano de preparação de uma operação de tão grande escala, os Estados Unidos, com todo o poder dos seus serviços especiais, não transmitiram nada a Israel como inteligência? Como é que durante todo o ano de preparação da operação correspondente no Oriente Médio, os Estados Unidos não transmitiram qualquer informação aos seus parceiros em Israel? Pergunta. Em contrapartida, disse a porta-voz do Ministério do Exterior, durante 2 meses no final de 2021 e 2 meses no início de 2022, os Estados Unidos, a todos os níveis
disseram como a Rússia iria atacar a Ucrânia. Isso foi feito especificamente para criar um pano de fundo informativo, a fim de desviar os olhos do mundo inteiro de como, durante todos estes anos, os Estados Unidos e seus colegas da OTAN, principalmente o Reino Unido, têm enviado armas para a Ucrânia e criado um sistema anti-Rússia, um trampolim anti-russo. Após a instrução correspondente de Washington, seguiu-se um aumento múltiplo no bombardeio de Donbás pelo regime de Zelensky. Depois, no final de 2021 e início de 2022, os Estados Unidos sabiam tudo e contaram a todos. Mas na hora de sua responsabilidade direta, o Oriente Médio sempre foi uma delas em relação ao aliado mais próximo sobre a qual se exerce o protetorado americano. Os serviços secretos dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, a Casa Branca, não transmitiram qualquer informações necessárias para a legítima defesa. A primeira indicação pública de como a inteligência militar russa e o Estado-Maior avaliaram o que tinha acontecido surgiu em Gliad, no domingo. Aqueles que antes eram vistos como camponeses de chinelos de pano, capazes, na melhor das hipóteses, de explodir um ponto de ônibus, destruíram em poucas horas um dos mitos sobre o Estado de Israel. E Evgeny Krutikov concluiu, depois de discriminar as fraquezas das linhas de defesa de Israel, o excesso de confiança na sua tecnologia, a sua subestimação das capacidades árabes. As forças de defesa de Israel estavam em coma. Assim, Israel sofreu perdas mais importantes do que apenas perdas trágicas em mão de obra e equipamento. O ataque palestino destruiu a ideia de como as forças de segurança israelenses estão organizadas e de quão capazes são. Acontece que as forças de segurança israelenses descansam sobre os louros das vitórias das gerações passadas. A inteligência e a contra-espionagem são ineficazes e os militares israelenses têm estado adormecidos durante as mudanças, as táticas de combate que ocorrem durante os conflitos contemporâneos neste momento. Numa postagem pessoal no Telegram, Krutikov expôs o consenso atual do Estado-Maior Militar Russo. Primeiro, as Forças Armadas de Israel e a Mossad estavam completamente despreparadas. Não existe um sistema de proteção primária. As guarnições dos postos fronteiriços dormiram profundamente no sábado, no feriado religioso da Torá de Simchat. Os árabes a pé lentamente alcançaram as posições desprotegidas dos judeus. A própria ideia desses postos era um absurdo. 2. Eles não sabem o que são drones, sistema de defesa aérea e tudo isso. O Iron Dome é uma ficção. Eles têm vivido em algum tipo de mundo de fantasia nos últimos anos. 3. Tudo sobre Israel é um mito. Não existe tal sistema de defesa, não existe tal inteligência. Seu PR é sólido. 4. Os árabes foram treinados de uma maneira especial ou de alguma forma evoluíram inesperadamente para uma nova forma de vida. A operação foi planeada durante pelo menos um ano, levando em consideração todas as novas tendências. 5. A enorme quantidade de armas dos árabes não poderia cair do céu. Como isso chegou lá? Pergunta. Mais uma vez, transmitimos as nossas mais calorosas saudações à mãe israelense da inteligência. 6. O treinamento tático está completamente ausente, bem como o alardeado patriotismo. 7. A crueldade excepcional não é um sinal apenas desta região. Deus está morto, incluindo Deus judeu. 8. Onde mais vai pegar fogo? Pergunta. Nesta última linha, que pretende ser um eco irônico da crença judaica ortodoxa no Apocalipse, Krutikov escreveu: verdadeiramente os últimos dias estão chegando. O repórter que atuou em campo como oficial do GRU relatou em Gliad no domingo. Está claro que Israel é tecnologicamente mais forte. Se daí resultar que mais cedo ou mais tarde será alcançado um tal grau de destruição de Gaza, que Tel Aviv poderá proclamar uma vitória. No entanto, os árabes já alcançaram o principal, destruíram os mitos em torno dos sistemas de defesa de Israel. E esta vitória moral é muito mais importante do que o contra-ataque puramente militar que o Estado judeu está organizando contra eles. Além disso, os acontecimentos destes dias podem remodelar toda a estrutura político-militar do Médio Oriente e levar ao surgimento de novas alianças e novas linhas de frente no contexto de todos os outros acontecimentos mundiais. Esta é quase a coisa mais terrível que poderia acontecer. Na noite de terça-feira, horário dos Estados Unidos, um veterano de guerra afegão da OTAN lançou dúvidas sobre o que a ofensiva israelense será capaz de alcançar em Gaza. Os israelenses não têm poder de permanência para escalar e muito menos ocupar o forte Gaza. Agora, graças ao bombardeamento, transformaram num gigantesco complexo de defesa melhorado. É certo que está repleto de túneis e outras
obras subterrâneas bem abastecidas com alimentos, água, suprimentos médicos, armas, munições, etc. Podemos apostar que essas obras cruzam a fronteira com o Egito. Também podemos apostar que, por mais nervoso que esteja o general Sisi, presidente Abdel Fattah al-Sisi acima, há certamente apoio egípcio, onde é importante agora. Dizem que os israelenses estão mobilizando 300 mil reservistas. Quanto tempo pode durar uma tal mobilização antes de afetar a economia do país? Pergunta os Estados Unidos. Depois de quase esgotarem os seus estoques de armas e uma grande quantidade de dinheiro na guerra contra a Rússia através da Ucrânia, tem pouco a mostrar. Como é que dá a Israel tudo o que precisa, entre aspas, para avançar através das ruínas da armadilha mortal de Gaza funcionará melhor? Pergunta. Tudo isso sem contar o que os russos, turcos, iranianos, libaneses, na forma do Hezbollah e outras, possam fazer. Se os russos lançarem uma corrida para quebrar o bloqueio com os turcos, os americanos e os israelenses arriscarão uma troca nuclear tentando detê-los? Pergunta. Na noite da terça-feira, em Moscou, o embaixador de Israel na Rússia, Alexander Ben-Zevi, foi admitido a seu pedido para uma entrevista com o vice-ministro das Relações Exteriores, Mikhail Bogdanov, na seleção de recepção deste último no Ministério. O comunicado russo indica que o oficial israelense avisou sobre o plano proposto pelas Forças Armadas de Israel para destruir Gaza. O território limpado de animais humanos estava repleto das consequências mais devastadoras para a situação humanitária da região. A imprensa israelense não divulgou o aviso de Bogdanov a Ben-Zevi. O israelense havia dito a paz hora antes. Quando declaramos estado de guerra com o Hamas, queremos dizer que o estado de guerra implica tudo, incluindo uma operação terrestre, disse Ben-Zevi. Quando vai começar? Pergunta. Neste momento está sendo feito um certo trabalho para não dar passos precipitados. É necessário, claro, analisar bem as coisas. O que é necessário? Pergunta. Como deve ser feito? Pergunta. Não posso descartar que também não vai acontecer. É possível que isso aconteça. Não sei, isso será decidido no nível do exército. Ele então contou numa reunião com os judeus de Moscou que Israel não tem como alvo todos os palestinos de Gaza. Esta guerra continuará enquanto o Hamas existir como uma organização terrorista. Teremos de pagar com cada vez mais baixas para evitar a expressão de destruir todas as células terroristas do Hamas. O silêncio dos ursos. A Rússia está a reorientar-se em direção aos árabes. Por John Helmer, jornalista britânico correspondente de Moscou.